né, temporalmente do episódio, mas eu não tive oportunidade de conversar com você a respeito ainda, né? Data lá do dia 5 de fevereiro, mas a viagem de 6 jornalistas brasileiros, né, que foram a Israel para 8 dias de uma estada lá com despesas e viagens de hospedagem, tudo financiado pelo Instituto Brasil-Israel, né? E dentre esses convidados estão jornalistas de veículos como a Rádio CBN, Estado de São Paulo, Jornal o Globo, entre outros podcasts, Xadrez Verbal, Canal Meio e por aí afora, né? Enfim, uma empresa, uma instituição, um instituto, né, sionista, fez esse convite que foi regado a idas a vinícolas e por aí afora, você naturalmente está muito bem ambientado, mas eu não te ouvi a respeito ainda, eu gostaria de ouvir a sua percepção disso, e os impactos reais que isso tem na narrativa que se constrói a partir de uma visão unicista desse genocídio que Israel promove. Eu ficaria bastante preocupado se pessoas sérias como vocês fossem. Se pessoas que não tomam parte do genocídio, como Juca Kfouri fosse, ou Luiz Nassif fosse, ou um conjunto de profissionais respeitáveis, muitos mais desse próprio DCM e de outros canais muito relevantes hoje, que detêm, somados, ao redor de 1/3 da mídia eletrônica online hoje, e que fizeram a diferença para quebrar a narrativa sionista no Brasil. Agora, veja, a grande questão a ser colocada é, o Estadão, por exemplo, o Estadinho agora, né, há muito tempo, se é que algum dia foi Estadão, é um panfleto pró-Israel. O Estadão hoje está aborrecido com a Lei Áurea, o Estadinho, né? É um panfleto sionista, apoiou, assim, de um modo grosseiro, o genocídio. E o papel cafona de em vinícola demonstra muito bem a falta de noção e de decência dessa gente aí. Mas nós temos que lembrar de uma outra visita, há muitos meses antes, de duas figuras muito mais relevantes do que essas pessoas aí, pelas funções que exercem no Brasil. O governador de São Paulo, Tarcísio, e o governador Caiado de Goiás, que foram e pousaram sorridentes com Netanyahu, quando ele já é julgado por genocídio e quando já está prestes a acontecer, não aconteceu por algumas outras pressões, os mandatos de prisão do TPI, Tribunal Penal Internacional, contra o Netanyahu. A grande questão é por que visitaram lá? Visitaram porque estavam aceitando um jogo em que, para ser contra o Lula e tornar isso uma questão de política doméstica, e o Lula estar denunciando o genocídio, portanto, mais um elemento, vale a pena visitar o genocida. É como se essas duas figuras estapafúrdias vivessem na época do Getúlio Vargas, e a pretexto de oposição ao Getúlio Vargas, quem sabe contra a industrialização, quem sabe contra a nacionalização do petróleo, que naquele momento ainda não havia acontecido, mas havia uma discussão, quem sabe contra a CLT, não é mesmo? Que é uma espécie de tentativa de conclusão da Lei Áurea, fossem visitar o Hitler em algum campo de concentração e beijá-lo na boca, como fizeram com o Netanyahu. Então, a grande questão é que essas pessoas, quando vão para Israel, se elas não fossem o papel que elas estão cumprindo aqui, dioturnamente participando do genocídio, e desde o dia 7 de outubro, faz alguma diferença? Bom, faz. Porque a grande questão é, e se as câmaras de gás estivessem sendo televisionadas? E se os campos de concentração tivessem sido televisionados? Sim, o extermínio do povo palestino, a solução final, é o primeiro genocídio televisionado da história. Mesmo estas pessoas indecentes, imorais, genocidárias, degeneradas moral e eticamente, mesmo essas pessoas devem estar sob esse escrutínio. Amanhã ou depois, finalizando o argumento, tal qual aconteceu em Ruanda, quando donos e editores de veículos de comunicação que tomaram parte do genocídio por incitação em Ruanda, foram condenados por crimes de lesa humanidade, crimes de guerra, etc., amanhã ou depois essa rapaziada vai ter que pagar por isso. Não é mais possível tolerar
que, a pretexto qualquer que seja, veículos de comunicação, ainda mais os eletrônicos que são concessão pública, concessão do povo brasileiro, participe do genocídio. O Estadão, esse panfleto, eu nem dou pelota para ele, mas a Globo, concessão pública, tomar parte do extermínio e não deu voz à Palestina uma só vez. Enquanto que os emissários do Likud no Brasil tomaram o assento da Globo milhares de vezes, entre CNN, CBN, CBN, que é uma rádio deles, entre Globo News, entre alguns programecos, etc., os vários telejornais que eles têm, outros programas de entrevista, tomaram parte disso. E é preciso essas concessões serem questionadas a esta luz. Se apoiassem o Hitler lá atrás, que questionamento haveria da concessão? Nós não vamos ter coragem nunca de discutir isso? Exato. 5 minutos faltando para as 11, é um ponto e tanto aí, porque é como você diz, né, Walid, nós conseguimos distender um pouco a estrutura física, né, corpulenta de uma narrativa sionista no Ocidente, em especial nos restringindo aqui a Brasil, né, mas é muito difícil de dar essa outra visão a respeito disso e conscientizar a sociedade como um todo, né, quando se tem todo esse aparato por trás, né, e tão facilmente comprável, né. É uma passagem de avião, é um hotel e um vinho médio caro, né? Tão facilmente comprável. Thalita. Não, inclusive, complementando, acho que um indício, né, também desse episódio é o entendimento desse movimento, né, Walid, de que é preciso, então, que jornalistas sejam, de certo modo, financiados para irem até Israel e tentarem ali construir uma espécie de cobertura sobre o que vem acontecendo em Gaza, assim, especificamente, né? Inclusive, a gente tem uma das repórteres, a gente acompanhou aqui, que tem um vídeo dela, uma gravação em que ela faz ali na fronteira com Gaza, né? Ela está distante, mas ela olha, quer dizer, ela não vai até Gaza. Ela, distante de Gaza, ela olha e comenta, né? Ó, ali a poucos metros é Gaza, etc. E a gente vê que é um espaço ali que Gaza está, esse trecho, esse pedaço, pelo menos, completamente destruído. Agora, o que realmente me parece, né, um indício disso, do quanto isso é antiético de alguma forma e de quanto se tenta, inclusive, construir uma espécie de... Tudo bem que esse termo está um pouco já taxado, né? Mas, enfim, uma narrativa sobre o que está acontecendo ali. Quer dizer, você precisa, então, empreender um certo jornalismo para se tentar construir uma ideia do que está acontecendo, para tentar fazer com que a opinião pública, né, tenha ali as suas opiniões a respeito do que está acontecendo. E aqui a gente está, do outro lado, claro, tentando construir uma espécie de resistência e dando os termos corretos pelos quais a gente está acompanhando e vendo o que está acontecendo, que é um genocídio, né? Sequer é uma guerra, como a mídia hegemônica tenta o tempo todo defender, né? Que trata-se de uma guerra e não de um genocídio. Então, acho que isso também demonstra, Walid, aí, assim, para além, né, do meu comentário, queria ouvir a sua opinião, do quanto se tem um financiamento de fato para se tentar construir uma opinião pública hegemônica sobre esse episódio que a gente vem acompanhando, né, desse genocídio de Gaza. Então, eu queria te ouvir sobre isso e, aproveitando esse meu comentário também, tem uma declaração do representante da ONU sobre, voltando um pouquinho sobre a questão do Trump, daquilo que ele diz, que trata-se, então, de uma limpeza étnica, né? Isso que ele diz. E aí eu te pergunto, para além das afirmações da ONU, o que a ONU, de fato, tem feito efetivamente para que
cesse de fato o que vem acontecendo em Gaza, porque, inclusive, acompanhando a FEPAL, a gente sabe que continuam os assassinatos, continuam o genocídio, quer dizer, continua o que a gente vem acompanhando desde outubro de 23.